A má notícia é que não chegamos a um acordo, e penso que essa é uma má notícia muito mais para o Irã do que para os Estados Unidos. Trump afirma que o bloqueio militar dos Estados Unidos aos portos do Irã e o bloqueio parcial do Estreito de Hormuz estão em andamento. As longas negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irã, realizadas no Paquistão, não conseguiram produzir um acordo para encerrar a guerra. Em um comunicado oficial, segundo a J-Defense, essa falha ocorreu porque o Irã rejeitou os termos propostos pela América. Mas o problema é que isso foi mais do que apenas uma negociação fracassada, porque após o colapso das conversas, as tensões aumentaram imediatamente no mar. 2 navios de guerra americanos ficaram frente a frente com as forças da Guarda Revolucionária. Um aviso severo foi emitido. O Irã exigiu que os navios americanos recuassem imediatamente ou enfrentariam as consequências. Os navios americanos escolheram recuar, e a partir deste ponto, tudo mudou. Irã. Por trás deste conflito, houve um momento que foi, na verdade, muito importante. Uma reunião de alto nível entre os Estados Unidos e o Irã, descrita como uma das mais significativas desde a Revolução Iraniana de 1979. 2 delegações se reuniram em Islamabad. Esta não foi uma reunião comum. Por décadas, a relação entre os 2 países tem sido repleta de tensão, com comunicação direta mínima e frequentemente marcada por conflitos indiretos. A esperança era simples, mas significativa: abrir um caminho para um acordo que pudesse diminuir a escalada do conflito. Mas o oposto aconteceu. Em vez de um ponto de virada, a reunião se tornou um ponto de ruptura. A questão que surgiu foi: por que o Irã pareceu tão firme em sua recusa? Na verdade, o Irã nunca se recusou a negociar. Segundo o presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bakr Kalibaf, a questão principal é a confiança. Ele afirmou que a América violou repetidamente acordos e até continuou a realizar ataques enquanto as negociações estavam em andamento, especialmente durante as conversas relacionadas ao programa nuclear. No início de fevereiro, o Irã foi subitamente atacado. E desta vez, houve 2 questões principais que se tornaram os maiores obstáculos. Primeiro, a questão do enriquecimento de urânio. A exigência da América era que o Irã parasse completamente seu enriquecimento de urânio, desmantelasse suas principais instalações nucleares e transferisse seu estoque de urânio enriquecido para fora do país. Mas o negociador do Irã, Abbas Araghchi, afirmou firmemente que o enriquecimento de urânio é um direito soberano do Irã e nunca será entregue, mesmo sob pressão ou ameaça de guerra. Segundo, a questão do Estreito de Hormuz. A América propôs uma gestão conjunta desta via navegável vital, mas o Irã a rejeitou categoricamente. A situação esquentou ainda mais quando a América enviou sua frota militar para a região de Hormuz. Em resposta, as forças da Guarda Revolucionária do Irã emitiram um aviso severo. Qualquer navio militar que se aproximasse seria considerado uma violação e seria tratado de forma decisiva. Neste ponto, um cessar-fogo de 2 semanas não era mais uma solução, mas apenas uma pausa frágil que poderia entrar em colapso a qualquer momento. Desde o início, este cessar-fogo já parecia frágil. Não sem motivo. No terreno, violação após violação continuou a ocorrer, tudo como um efeito dominó desencadeando uma escalada maior. Um dos pontos de partida mais cruciais foi o desaparecimento de um MQ-4C Triton dos Estados Unidos sobre o Estreito de Hormuz. O drone havia enviado um sinal de socorro codificado, indicando uma situação crítica antes de perder altitude subitamente e desaparecer do radar. 2 especulações surgiram imediatamente. Ou foi abatido ou desativado por meio de guerra eletrônica. O problema é que este não era um drone comum. O Triton é um ativo de inteligência estratégica avaliado em cerca de 3 trilhões de rúpias por unidade. Sua função é monitorar movimentos militares e atividades marítimas em grande escala. Se ele realmente caiu nas mãos do Irã, o risco seria muito maior. Poderia ocorrer um vazamento de tecnologia sensível, como sensores, radar e sistemas de comunicação. O incidente aqueceu imediatamente a situação. No Estreito de Hormuz, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica detectou 2 destroyers da Marinha dos Estados Unidos entrando em uma zona considerada sensível. Os sistemas de defesa do Irã imediatamente travaram nos alvos e enviaram um ultimato firme: mudem de curso em 30 minutos ou serão destruídos. A situação estava verdadeiramente à beira de um conflito aberto, mas, no último segundo, os navios de guerra americanos teriam optado por recuar. Mas foi precisamente aqui que a escalada se tornou mais intensa. Donald Trump então anunciou um bloqueio total ao Estreito de Hormuz.
Todos os navios com destino ou origem nos portos iranianos foram considerados alvos potenciais e poderiam ser interceptados pelos militares. O impacto foi instantâneo e global. Em poucas horas, as rotas de navegação que antes eram apenas parcialmente restritas ficaram completamente vazias. Os navios optaram por retornar para evitar o risco. O efeito foi imediatamente sentido nos mercados mundiais de energia. O preço do petróleo disparou, ultrapassando a marca de $100 por barril. Mas a escalada não parou por aí. Relatórios da inteligência dos Estados Unidos indicaram que a China estava se preparando para enviar sistemas de defesa aérea para o Irã. Essa ajuda incluiria MANPADS, mísseis antiaéreos portáteis que podem ser lançados do ombro e são eficazes contra aeronaves e drones de baixa altitude. Se essa ajuda realmente se materializar, o equilíbrio de poder no ar poderia mudar drasticamente. A capacidade do Irã de resistir a um ataque aéreo aumentaria significativamente, e o domínio aéreo americano não seria mais absoluto. Do outro lado, rachaduras começaram a aparecer no bloco ocidental. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou firmemente que o Reino Unido não participaria da operação de bloqueio. Essa postura mostrou uma nítida diferença com Washington, que havia declarado que o Ocidente se juntaria ao bloqueio. Alguns países da OTAN optaram por permanecer em silêncio como sinal de cautela, enquanto outros se recusaram abertamente a se envolver em uma escalada militar que arriscava desencadear uma guerra mais ampla. O motivo era claro: a preocupação com o impacto na economia global e na estabilidade regional. E neste ponto, a situação mudou completamente. Este não era mais apenas um conflito militar entre dois países. Tornou-se uma crise envolvendo alianças, a economia global e o equilíbrio de poder mundial. Porque quando os aliados começam a hesitar e os adversários são fortalecidos, a escalada não é mais uma possibilidade, mas algo que já está se desenrolando diante de nossos olhos. Enquanto os combates começavam a diminuir, uma coisa se acirrou: a guerra de narrativas. Donald Trump reivindicou abertamente uma vitória total. Ele declarou que a marinha iraniana havia sido eliminada, sua força aérea destruída, e a estrutura de comando do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica estava sendo desmantelada. Segundo ele, os Estados Unidos estavam vencendo em grande estilo. Mas do lado de Teherã, a narrativa era o completo oposto. O Irã afirmou ter resistido com sucesso à pressão de duas grandes potências, mantido intactas suas capacidades de mísseis e drones, e forçado a América a voltar à mesa de negociações. Eles também mencionaram ter conseguido emplacar uma proposta de 10 pontos como base para um cessar-fogo, uma posição de barganha que não tinham antes. Não apenas isso, o Irã afirmou que sua influência estratégica no Estreito de Hormuz permaneceu intacta e até mesmo se fortaleceu. E aqui reside o problema. Ambos os lados reivindicaram a vitória. No entanto, no terreno, a situação estava longe de terminar. O Estreito de Hormuz estava, na verdade, esquentando. O Irã reivindicou controle total sobre todos os movimentos de navios, enquanto a América começou a mobilizar uma frota naval de grande escala para a região. Ambos os lados estavam mostrando força. Nenhum estava recuando. E quando duas grandes potências sentem que têm a vantagem, muitas vezes não é o fim de um conflito, mas o início de um capítulo mais perigoso. A questão agora é: isso é apenas uma demonstração de força ou um sinal de que uma guerra maior está no horizonte? Olhando para a situação no terreno, o potencial para uma grande guerra é iminente. O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica divulgou imagens de drones mostrando uma vigilância intensiva no Estreito de Hormuz. Nessas imagens, fica claro como cada movimento de navio é monitorado em detalhes, reforçando a alegação do Irã de controle total sobre a via navegável estratégica. A mensagem era clara. O Irã avisou que um movimento errado poderia se transformar instantaneamente em uma situação mortal para seu adversário. Isso não foi apenas um aviso, mas um sinal de que eles estavam prontos para responder de forma rápida e dura. Do outro lado, a Força Aérea dos Estados Unidos também não ficou parada. Relatórios indicaram uma operação massiva de transporte militar para a região do Oriente Médio. Aeronaves como o C-17 Globemaster III, o C-130J Super Hercules e até mesmo tanques de reabastecimento aéreo estavam se movendo pelo espaço aéreo europeu. Este não era um movimento comum. Era um acúmulo logístico, a base principal antes que uma operação militar de grande escala seja lançada. E se a logística está em movimento, significa que a prontidão para o combate está sendo estabelecida.
Esses dois desenvolvimentos apontam para a mesma coisa. Tanto o Irã quanto a América não estão apenas se defendendo. Eles estão se preparando. E neste ponto, a questão não é mais se o conflito vai continuar, mas quão grande será a próxima escalada e quando tudo isso vai realmente explodir.